Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Cristiano e tenho uma reflexão da palavra de Deus para a sua meditação. Encontra-se no livro de Oséias, do profeta Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3, parte A. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu quero falar sobre 3 grandes decisões. E falando sobre decisões ou decisão, você precisa decidir, pois as suas decisões determinarão as suas vitórias, as suas conquistas, vencer batalhas, vencer lutas. Olha que Davi, para ser vitorioso, ele tomou decisão de enfrentar o gigante, decisão de enfrentar o leão, decisão de enfrentar o urso, decisão de enfrentar os seus inimigos. Se você nada decide, nada você também terá, nada conquistará. Pois é necessário que você tome decisão, pois a vida é feita de decisões. Decida tomar decisões e você obterá vitórias, conquistas em nome de Jesus. O livro do profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quase sempre a maior ou a menor felicidade depende do grau de decisão de felicidade. É nos momentos de decisão que o seu destino é determinado ou é traçado. Um excelente modo de fazer o bem é a firme decisão de combater o mal. É você que decide. Você precisa decidir combater o mal fazendo o bem, mas é necessário decidir. Decida, tome decisões, para que você não fique nesta zona enclausurado por causa das adversidades, por causa das lutas, das provações. Porque as lutas, elas vêm exatamente para tentar te paralisar, te desanimar, te fazer desistir dos maiores sucessos e das maiores conquistas que Deus tem para você. Decida-se, tome decisão, pois a decisão que você faz determinará a sua vitória. Existem decisões que você precisa tomar para que você seja abençoado. Existem decisões que você precisa tomar em sua vida exatamente para ser vencedor diante das adversidades que vêm sobre a sua vida. Por exemplo, a grande decisão que precisamos tomar, a decisão de conhecer a Jesus. É uma grande decisão. Você, amigo, precisa se decidir. Tomar essa decisão de conhecer a Cristo. Pastor, então quem é Cristo? Cristo é Deus. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é o Senhor que perdoa. Cristo é aquele que liberta. Cristo é aquele que dá paz. Cristo é aquele que tem vida para dar vida a você. A Bíblia diz assim: como devemos conhecer a Cristo? Conhecer a Cristo de forma profunda através da palavra. Medite na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Você quer conhecer a Jesus Cristo? Leia a palavra, medite na palavra, busque Ele na palavra. Há uma segunda forma de conhecermos a Cristo, conhecer andando com Cristo. O Senhor Jesus Cristo, uma certa feita, disse assim: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem e segue-me. Conhecer a Cristo através da palavra, conhecer a Cristo através de andar com Ele. Jó capítulo 42, verso 5 diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, mas agora
meus olhos te viram. Louvado seja o nome do Senhor. Ande com Jesus. Conheça Jesus através da palavra. Conheça Jesus através de andar com Ele. Pisar por onde Cristo pisa. Passar por onde Cristo passa. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma segunda forma de conhecermos a Cristo. Como, pastor? Aprender de Cristo. Há uma grande decisão. Primeiro, conhecer a Cristo e aprender de Cristo. Há duas maneiras de aprendermos com Cristo. Como está escrito em Neemias, capítulo 8, verso 3. E ele leu o livro diante da praça, que estava defronte à porta das águas. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Para aprendermos de Cristo, precisamos meditar na palavra de Deus, nos ensinos da palavra. Conhecer a palavra, mas também aprender da palavra, que é através do ensino. Você precisa se congregar. Você precisa participar dos cultos de ensino para você conhecer a Cristo através do ensinamento da palavra. Uma segunda forma de aprendermos com Cristo, por meio do seu exemplo. Jesus é um exemplo para as nossas vidas. João capítulo 13, verso 5. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aprender de Cristo através do ensino e através do exemplo. Jesus Cristo é um exemplo para as nossas vidas. Jesus Cristo é exemplo para o nosso viver. Jesus Cristo é um exemplo para a sua vida e para que você venha seguir. Há duas coisas importantes para aprendermos com Cristo. Primeiro, humildade e mansidão. Jesus Cristo é humilde. Mateus 11, verso 29 diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Duas coisas importantes para aprendermos com Cristo. Que Jesus Cristo, ele é humilde e nós precisamos sermos humildes. E ele mesmo diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de Cristo o que é de fato mansidão. Aprendei de Cristo o que de fato é humildade. Segundo exemplo, mansidão. Isso significa ter uma índole pacífica, ser sereno e calmo. As lutas, elas vêm para tentar te desanimar, te fazer sair da graça ou perder a graça. Mas mantenha a humildade, mantenha a mansidão. Embora que isso não seja fácil, e há momentos que parece que nós não iremos suportarmos, mas o próprio Jesus Cristo mesmo disse: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Há uma terceira coisa que precisamos decidir. A vida é feita de decisões. Submeter-se a Cristo. Primeiro, conhecer a Cristo, aprender de Cristo e se submeter a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz em João, capítulo de número 15, verso de número 16, assim está escrito: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Para quê? A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, vulo conceda. Louvado seja o nome do Senhor. Submeter-se a Cristo é compreender que não fomos nós que escolhemos a Cristo, mas foi Cristo que nos escolheu. Foi Cristo que nos chamou. Foi Cristo que te escolheu. Foi Jesus Cristo que te chamou. E é Jesus Cristo que te chama, querido amigo. Submeter-se a Cristo é obedecer.
Submeter-se a Cristo é lembrar de que somos servos. Submeter-se a Cristo é colocar em prática tudo o que aprendemos. Então, querido, você precisa decidir. Você precisa tomar decisões. Você precisa compreender que a vida é feita de decisões. Quando você pratica a tomada de uma decisão e não toma a decisão, você decidiu a não fazer nada. Saiba que são as suas decisões e não as suas condições que determinarão o seu destino. Você precisa se decidir. Você precisa tomar a sua decisão. Ou você se decide, ou você toma a decisão, ou você vai viver todo o tempo neste sofrimento, nesta luta, nesta dificuldade. Vivendo esta vida fria, sem Cristo e sem paz e sem vida. Decida-se por Cristo. Decida a tomar decisões. Talvez você ainda não conquistou o que mais deseja, o que mais almeja, é porque você nunca se decidiu. Decida primeiro buscar fazer a vontade de Deus. Decida-se a fazer a vontade daquele que te chama, que te escolhe, que te separa. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, neste momento eu oro apresentando estes irmãos e amigos que estão ouvindo esta mensagem, esta reflexão. Talvez está diante de uma decisão, porém ainda não tomou a decisão por conta do medo. E o medo tem sido aquele que tem o causador de impedir com que esta pessoa obtenha a vitória e a conquista. Pai, mas em nome de Jesus, eu oro pedindo que o Senhor venha destravar esta pessoa para que tome decisão de ser feliz, vitorioso e inclusive de te aceitar como único e suficiente Salvador. Pai, em nome de Jesus, ajude esta pessoa que possivelmente está passando por um processo de desânimo, de tristeza, de fracasso. Levante ela, mas que essa decisão venha a partir dela para ser vitoriosa. Em nome de Jesus, assim eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão. Amém.